Fala galera, vamos aqui falar agora sobre compreensão e entendimento e uso da IA para desenvolver produtos e inovações. A gente tem no mundo da IA, a gente já sabe muito bem sobre isso, que é a questão das skills. E skills, por muito tempo, não é PN, na verdade é simplesmente uma instrução, ou seja, é um prompt, é a forma de você imputar ali no agente que você escreveu no arquivo. Basicamente é isso, cara. Não tem muito o que falar, não. Então, você escreve de um jeito, e aí, em vez de você ficar escrevendo isso sempre, você colocou isso dentro de um arquivo para ficar mandando, e a gente chama isso de skill. Uma habilidade que, na verdade, é você que colocou aquele entendimento ali em forma de texto. Hoje tem vários formatos, mas basicamente o formato mais utilizado eu vou mostrar para vocês aqui agora. Neste exemplo, a gente tem um formato de várias skills de gestão de produto, que é o tema que eu atuo mais, que ali eu chamo de gestão da inovação. Vamos lá? Então aqui, ó, uma skill de exemplo. Aqui é um exemplo de saída, na verdade. Vamos ver aqui. Aqui, skills. Ah, tá. Tem um diretório que eu não vi. Boa, garoto cego. Tem um diretório aqui de skills. Aqui são exemplos de saída, na verdade. Cada skill dele é um diretório. Cada diretório, o legal é que ele colocou um exemplo de saída que já ajuda a vida da gente, que a gente não precisa ficar simulando cenários, porque ele colocou aqui o exemplo de cenário dele. Então, digamos que você está usando essa skill aqui de que ele está chamando de aquisição de é um consultor, vamos dizer assim, um advisor de canal de aquisição. Então, esse consultor aqui, ele vai avaliar os canais de aquisição usando. Olha que legal, hein? Vou até salvar. Vou salvar. Units Economics, né? Unidades econômicas, qualidade do customer, escalabilidade, etc. A intenção aqui guia o Product Manager através de avaliar se a escala, teste ou matar um canal de aquisição baseado em unidades econômicas. Beleza. Olha só o tamanho disso. Propósito, input. E aí, quando a LLM, o Claude, o GPT, o Gemini receber isso aqui, ele tem isso aqui organizado, né? O trabalho que ele vai ser feito, etc. Os conceitos chaves que ele vai se basear, CAC, LTV. E isso é sensacional, porque você teria que escrever isso toda vez que você quiser fazer isso. Perfeito. Então, digamos que aqui já temos. Eita, coriza da porra, bicho. Digamos que aqui já temos uma skill interessante. E a diferença, agora eu vou te mostrar, porque o tamanho desse output, esse é o problema, cara. Não é a skill, é o tamanho do output. Para tu avaliar e julgar isso tudo lá na tela preta, lá no Cloud, no Gemini, tu vai ficar. Com certeza tu vai passar isso. E aí é que tá meu problema, dificuldades desejadas. Robert Bijock. Depois você procura aí Robert Bijock. Esse cientista, você vai, esse PhD aí, vai falar sobre a necessidade que a gente passa por atravessar em caminhos difíceis, mas que isso gera retenção em nossa cabeça. A autoridade é conhecimento, conhecimento é autoridade. Então não adianta gerar outputs sem aprender. O lance da LLM é a capacidade de reunir o conhecimento e tornar isso acessível. Os links, as referências, etc. Sem tu necessariamente ter que comprar todos os livros, mas tu precisa validar as referências e precisa gerar aprendizado. Por mais que isso seja descartado no mundo CLT, sem demérito, porque o cara ali ele quer simplesmente manter que sabe, ele nem quer dizer que não sabe de certas coisas. Na vida real de empreender e de gerar inovação e resultados econômicos, não só manutenção de cargo, isso conta bastante. Você tem que aprender ponto final, e se você tá achando que vai se manter por muito tempo enganando alguém, pode ser que consiga, mas na maioria dos negócios não vai. E depois vai ficar triste porque saiu. Mas voltando ao tema inovação e skill, temos aqui então um modelo de skill, como vocês viram aqui, né? Depois eu passo esse link aqui desse maluco, desse site dele, é o GitHub. E eu também tenho uns modelos que eu chamo de steppers, são as skills do software. Vamos lá? Então vamos abrir aqui o nosso contexto. Então você tem hoje no mundo atual skills, né? Que você já sabe, que aí você, que na verdade é o quê? Na verdade é vamos dizer assim, um prompt salvo em um arquivo MD com um formato legalzinho. Beleza? Você tem um formato legal, realmente é um formato interessante para você manter sua biblioteca de skills. E do lado de cá, você tem o que eu chamo de steppers. O que são steppers, meu amigo? São pequenos movimentos ou pequenos passos, são skills fragmentadas para aprendizado profundo. Ou seja, é um pedaço de uma skill mais fragmentado. Dentro dessa skill desse cara, digamos que tivesse vários pedaços. Então, ó, me dá o step 0, me dá o step 1 em pedaços para eu ter essa capacidade de absorver esse conhecimento. Ou de julgar essa saída, esse output, né? Que a gente fala aí muito sobre output. Então, ó, olha só, olha só, olha só, olha só. Tô olhando a tela ali, vocês estão vendo? Então, skill e steppers. Skill e steppers. Steppers são pedaços de skills, chunks. Cara, você tem que entender essa questão do chunks e do tokens, porque a IA
ela trabalha sobre essa perspectiva de tokens. Então, tokens, vamos dizer que são palavras, não são, mas digamos que seja, porque não tem uma analogia que seja tão simples e fácil de falar, mas digamos que cada palavra seja um token. Como é que ela trabalha? Ela vê um conjunto, uma frase, o cachorro, pô, latiu, né? Então, latiu estatisticamente, sai mais na maioria dos livros, na maioria das publicações, na maioria de tudo que ele leu, que ele aprendeu, ele processou, ele sabe que a próxima palavra é latiu. Então, quando a gente trabalha, em vez de um grande volume, o caramelo que mora não sei aonde, blá 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 blá, blá latiu, mas tu só queria saber o cachorro latiu. E aí tu colocou muito contexto, entendeu? O caramelo era mudo. E aí ferrou, vai aparecer na estatística um complemento de token que tu não queria. Obviamente, a estatística é um exemplo aqui esdrúxulo, mas que serve pra você entender que pequenos chunks de conhecimento geram melhores tokens de saída. Isso é fato. E aí você vai trabalhando isso para equilibrar entre a quantidade de entrada e a quantidade de saída, para que a quantidade de entrada seja boa o suficiente, ou seja, o julgamento que tu colocou lá dentro já seja específico do teu problema, da tua capacidade, da capacidade de negócio, que eu sempre falo da capability. Não adianta ter respostas que você não consegue atender. Beleza? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, ó. Top demais. Agora vamos lá. Então eu tô falando de steppers. Tem skill e tem steppers. E aí eu vou mostrar pra vocês como isso funciona. Rapidamente como isso funciona aqui, deixa eu entrar num exemplo aqui qualquer, no meu GTM. Tem um GTM aqui pra não ficar misturando as coisas, tá? Então eu tenho aqui, ó, conectar Google Ads. Então digamos que eu não tenho Job to be done ainda, não tenho hipóteses. Vamos pegar hipóteses. Então vamos arrastar alguma coisa aqui que eu acho que não tem nada a ver. Não usamos programa gerente. Parará, estratégia de precificação competitiva. E beleza. Então digamos que a gente tem essa aqui. Aí eu quero fazer uma análise do job to be done. Eu vou dar um exemplo de algo existente, depois eu vou dar um exemplo da skill do cara aqui que vocês viram, pra gente fechar esse tema. Skill versus steppers. São complementos, funcionam juntos. Dentro do software work a gente só trabalha com steppers. Quer dizer, você pode importar skills, mas a gente sugere trabalhar com steppers. Então ele tá gerando aqui um job to be done aleatório desse tipo de iniciativa, né? Chegou aqui, ó. Precisamos conectar com o Google Ads, beleza? Então a gente tá gerando aqui um material, um job to be done, olha só. E ele gerou aqui, tá vendo? Então eu vou tornar isso aqui, vou aprovar, tarará, e agora eu vou rodar aqui um julgamento que é baseado em steppers e ele vai começar a rodar o primeiro julgamento. Então é um prompt pré-definido que já vem aqui dentro do SoftWorks e que você pode criar os seus, baseado nos steppers, tá vendo? Então eu tenho steppers normais, que são vários passos para uma determinada julgamento ou atividade. Então veja, são pequenas atividades, então é uma grande skill, sendo que em pedaços. O que é que isso faz? Economiza token, querido. Ele manda os inputs específicos menores. Então o input que já vai mais específico, mais amarrado, mais autocontido. Então ele faz cada um e aí ele pode ir realmente somando o conteúdo anterior com o próximo para ir construindo essa resposta em fatias. E aí depois ele consolida isso em algum lugar. Então ó, tem uma análise de solução, se a demanda está pronta, esse aqui é meu. Então, pô, fiz toda a análise aqui no software, quero saber se posso mandar para o time de tecnologia. E por aí vai. Os de menus são esses que a gente falou, que a gente acabou de acessar aqui, ó. Eles aparecem aqui, ó. Deixa eu ver aqui no meu local, que eu já tenho mais aqui que eu cadastrei, nesse de exemplo aqui. Então, ó, concorrente. Cadê classificações, vai? Domínios, ó. Analise os domínios. Então, ó, ele vê, antes você pode clicar, né? Ele vê os domínios que foram criados aqui no início do projeto. E aí ele pode fazer alguma avaliação. Ele vai marcar para você sim ou não. Ele vai olhar os problemas e vai ver qual domínio, qual persona, qual jornada faz sentido de acordo com os problemas que você mapeou. E qual priorização você pode dar. Ou você pode fazer um julgamento aqui pré-definido sobre priorizações. Mas vamos botar o nosso case aqui que a gente está fazendo. A gente colocou aqui esse de Job to be done, que está aqui em problemas. A gente fez o julgamento. E ele deu um julgamento aqui. Vamos colocar aqui tipo um modo leitura para ficar fácil pra gente. E olha só o que ele fez aqui, ó. Bom, vou carregar os dados reais da demanda antes de avaliar, Job to be done, parará, avaliar, parará. Então, ele pegou o Job to be done 1 e fez uma avaliação porque esse step específico, ele manda devolver em forma de tabela e manda analisar a superfície de UX, produto e desenvolvimento. Então, ele está olhando isso aqui, apesar que é um teste, não interessa pra gente aqui o conteúdo, mas ele está olhando por essa lente, está dando nota 4, por essa lente, está dando nota 3 e por essa lente. Então, ó, tá vendo? O veredito precisa de refinamento e ele sugere uma reescrita sobre o job to be done. Olha que legal isso aqui. Aqui as notas, aqui a reescrita. E depois ele coloca aqui aplicar a reescrita, etc. Alguns exemplos de saída para facilitar você ficar só dentro de um clique. Então isso aqui, gente, são o que a gente chama steppers, beleza? Então nesse stepper aqui, se você for olhar, vamos pegar um step de menu, você vai ver que ele tem uma configuração específica aqui, que é o menu, tá vendo? Ó, aparece no menu tal. Então você seleciona o menu que ele aparece. Vamos duplicar aqui só para a gente mostrar devagarinho os menus pré-definidos e você joga no menu para facilitar o atalho ali para você fazer a jogada de análise na hora do problema, beleza? Então, resumindo, temos aqui esses dois conceitos e para finalizar, a gente vai pegar esse garoto aqui, vamos pegar essa skill,
skill de acquisition, vamos pegar aqui ela, vamos copiar, na verdade a gente vai pegar ela e vai salvar, vai baixar ela aqui para ficar mais fácil, porque a gente tem um limite de entrada, justamente para a galera não aloprar, em termos de contexto. Mas aqui eu posso vir aqui nesse ambiente de chat, pode ser aqui direto, e você pode criar o seu primeiro stepper. Olha que legal, skill 2, que é essa do acquisition, e vamos tacar-lhe o pau. Ele já recebeu a skill e ele já está trabalhando, porque já estava obviamente pré-definido, né, ali o contexto daquele cardzinho que a gente clicou. E ele vai começar a criar, aqui ele está usando GLM3, no caso eu posso trazer as minhas licenças, aqui é multimodelo, e tem alguns modelos de cortesia lá para você usar. Como é que funciona o software, gente? É um Fórmula 1. Você compra o assento. Você senta lá. Quem é que bota o combustível? Você. Então você bota os créditos pro modelo. Quem é que traz os models, né? A capacidade dos models ali. A gente tem os de cortesia, que já está com crédito ali, você pode ir usando. E você pode trazer os seus, o Cloud, o GPT, etc. dentro disso aqui. Ou você pode exportar a tua chave de MCP e usar lá no teu ambiente sem precisar nem olhar essa tela. Mas eu gosto muito de olhar essa tela, ela é feita justamente por isso, ela é feita para julgamento. Jogar em tela preta e jogar em Markdown é muito mais complexo. Por mais que a gente seja ali algumas pessoas desenvolvedores, ainda assim é complexo. E principalmente apresentar. Quando você vai levar isso para uma mesa de diretoria ou para o teu head de desenvolvimento ou qualquer coisa que seja mais negócio, você tem dificuldade de transformar aquilo, você vai copiar aquilo, gerar um PDF, uma apresentação para poder apresentar. E nem sempre aquela apresentação está atualizada ou contém tudo que você precisa. Então o Softworks ele é feito para conter essas informações de descoberta do porquê você está fazendo até o que você vai fazer. Então, galera, tá gerando aqui o material e vocês estão vendo aqui esse material gerado. Obviamente é o tempo da LLM, eu tô usando GLM, você pode usar qual quiser. E olha só o que é que ele fez aqui, cara. Vamos compartilhar essa tela aqui e vamos dar uma olhada. Olha só isso aqui. Olha o que ele fez, como diz Galvão Bueno. Criou o stepper, ele já viu. Beleza, o step tá em inglês lá. E ele já fez isso aqui. Você dá um Shift L, steppers de acquisition. Criou. Bom, ele criou, virou um step de acquisition, etc. E aí, quando usar, etc., tá tudo aqui. Exportar, copiar, manter no seu guarda-roupa aí, se você quiser. É sua. O que você vai fazer para chamar? Você vai vir aqui, por exemplo, ou dentro da demanda, por exemplo, vamos dizer aqui que a gente está por dentro da demanda, que a gente está trabalhando com essa. Aqui dentro da demanda você sabe que tem o Chat AI, aqui tem os históricos que você fez, e você vai dar um acquisition, né? Você quer como é que faz isso, cara? Você coloca aqui, ó, o hashtagzinho e Acquisition Advisor. Como ele não tá alto, ele pede para você dar o play. Então, se você der o play, ele vai começar a dar o primeiro e por aí vai. O que é que muda nesse jogo? Muda tudo. Muda a tua capacidade de aprender, muda a tua capacidade de absorver cada resposta. Então, tu tem um ciclo, por exemplo, contexto do canal. Então, tu sabe qual é o prompt, tu sabe qual é a saída, porque ela vai aparecer aqui. Units Economics. Tu sabe qual é o prompt, tu sabe qual é a saída. Então, ó, vamos fazer essa avaliação com lente financeira. Como ainda não tem os dados do canal, ou seja, eu não passei nada para ele tá pedindo algumas coisas aqui, ó, para complementar, beleza? Então ele já deu o output aqui, bonitinho para ficar organizadinho aqui para você ir, e você vai para cima. Então, ó, ele tá pedindo para você responder algumas coisas. Essa skill depende de informações. Mas a skill que eu quero te falar, a skill do carinha aqui, do Dian Peters, eu não sei quem é o Dian Peters, eu peguei aqui meio que aleatório. Você vê aqui, ele pegou aquela skill e converteu ela em tudo que ele tá narrando ali. Qualidade de cliente, escalabilidade, etc. E aqui você só vai dando play, lendo aqui, coloca em modo leitura, né? Dá uma lidinha aqui, começa a julgar, marca os pontos para você reler depois, que vai ficar aqui como marker, e aí você vai criando esse conhecimento. Isso vai virando insumo para você ir criando aqui os teus escopos, toda a parte de context fabric, o mapping, né? Você vai fazendo aqui até você fazer o handoff que se faz aqui em solutions, né? Mas isso aí é motivo para outro caso. A gente está falando aqui sobre skills. Para a gente mudar rapidamente aqui é Ctrl crase, e aí ele muda aqui como se fosse um Alt Tab, e a gente tá falando da nossa habilidade de fazer steppers. Eu espero muito que isso ajude vocês a aprender a usar IA e aprender a inovar. Meu objetivo aqui, como eu falo para vocês, é sempre ajudar o processo de inovação, que não é um processo simples. Se inovação fosse simples e acessível a qualquer um tá renovando e faturando. Existe a necessidade de julgamento humano para gerar essas tomadas de decisão baseado naquilo que a gente pode fazer, no local que a gente pode fazer, com as habilidades que a gente pode fazer, os recursos que a gente pode fazer. Galera, tenham um bom dia e até amanhã. Valeu!